mais uma devocional, a mais um Shabbat Shalom. Obrigada pela tua presença, pela tua companhia, pelo teu cuidado com esse programa, né? Com o quanto que você investe o tempo aí compartilhando, curtindo. Você que não se inscreveu, quero pedir para você, se inscreva no canal para que você possa ser um contribuinte, né, nesse crescimento dele. Cada um que se inscreve é uma bênção, né, para que o YouTube reconheça o nosso trabalho e assim também possa divulgar. Ok? E hoje é véspera do Dia das Mães, nós queremos dar os parabéns para todas as mães que estão aí nos ouvindo, lembrando que é um privilégio ser mãe, não é mesmo, menina? Como é gostoso, nosso útero foi preparado ali, um lugar que estava totalmente vazio, e então Deus teve uma ideia e aí nossos filhos nasceram. É maravilhoso demais, é como um pincel numa parede branca, em um quadro branco, em uma folha branca, né? A ideia começa ali a partir do pontinho, a partir daquele desenho do artista, e o nosso arquiteto maior, né? O nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Criador, o nosso Pai Celestial, teve uma ideia e viu que tinha um útero aí vazio, e então ele pintou a obra da criação dele ali dentro. Ele permitiu que você fosse uma mãe maravilhosa, um útero abençoado, um útero que gerou, que foi uma porta legal para esta vida, né? Que maravilha! Glória a Deus por isso. Então, que Deus te abençoe ricamente, abençoe seus filhos, abençoe a sua casa nesta manhã, né? São tantas as variedades de mães, mas nós não podemos deixar de dar os parabéns aqui para cada uma dentro da sua unicidade, né? Você é única, por assim dizer, dentro do seu estilo, dentro do seu ser, dentro de como você é. Parabéns, que o Senhor te abençoe muitíssimo mesmo. Nós não somos todas iguais, eu sou diferente, você é diferente. Isso aqui é a multiforme sabedoria de Deus, a beleza de Deus está nisso, né? Como é lindo, se você olhasse um campo e visse todas as flores iguais, não teria graça. Mas quando você olha uma beleza de uma, beleza da outra, as orquídeas, né? Como que uma tem umas pintinhas, outras estão em volta, o desenho e assim por diante. Cada uma de nós temos a nossa beleza, a nossa utilidade e somos uma bênção nesse território, né? Se nós fôssemos hoje aqui falar somente sobre as mães, nós temos tantas coisas para falar sobre mãe, né? Sobre a importância de cada mãe nas fases do desenvolvimento dos filhos. Você já pensou nisso, né? O bebê nasce, ele precisa de cuidado, ele precisa de ser limpo, ele precisa de proteção, ele precisa ser amamentado. Você é aquele objeto do desejo, né, do neném. Ele te procura, ele sabe que você vai dar banho, que você vai cuidar e que depois ele vai estar quentinho e que logo virá um mamá. Então é maravilhoso, são tantos predicados para as mães que nós ficaríamos aqui a manhã inteira, o dia inteiro falando, né? Porque essa mãe que amamenta, essa mãe que zela, essa mãe que limpa, que aquece, que ampara, que protege, que prepara para a vida, né? Que cria seus filhos no temor do Senhor. A Bíblia diz: ensina a criança o caminho que deve andar e quando ela for velha não se desviará dele, amém? Então isso é maravilhoso demais. Então parabéns aí a todas as mamães. Mas hoje também não podemos deixar de lembrar de uma mãe maravilhosa, que é a nossa mãe. Eita, mas eu não estou falando da sua mãe aí que está aí pertinho de você agora, não. Nós vamos falar da nossa mãe, zona geral, tá ok? Nós vamos falar da mãe de todos. Quem é a mãe de todos, né? Por que essa mãe de todos? Porque quando nós precisamos falar, porque quando nós não conhecemos, né, a nossa história, quando eu não conheço a minha história, eu posso me perder nessa história. Então é importante darmos uma passadinha hoje na mãe de toda a terra, né, no sentido
que é a nossa querida Eva, a mãe de todos nós, da onde nós surgimos, da onde nós recebemos aí uma herança, né, poderosa na terra. Então é importante nós nos atentarmos para isso, porque quando se fala de mãe, nós só pensamos aqui na nossa mãe, né, do momento, da onde nós nascemos ali do útero, mas a nossa mãe também teve a mãe Eva e assim sucessivamente, tá ok? Então nós vamos falar dessa mãe de todos hoje. A história de Adão e Eva está lá em Gênesis, todo mundo sabe disso, e aprender sobre os nossos ancestrais nos ajuda a compreender a nós mesmos, porque muitas pessoas não se compreendem e tenta compreender os outros. Vira uma bagunça. Por quê? Porque eu vou acabar não me compreendendo, não terei como também compreender o outro, no sentido que eu posso refletir no outro aquilo que eu penso desconfiguradamente a meu respeito. Então, por isso precisamos saber da onde nós surgimos, da onde viemos, qual é a herança que nós carregamos, aprender sobre esses ancestrais nossos, desde lá de Eva, todos os seus aí parentes, até nas gerações que você consegue alcançar nessa árvore genealógica sua, amém? Então, porque isso vai nos ajudar a compreender muito a nós mesmos. E a nossa querida mãe Eva, a nossa querida mamãe, ela tem muito para contribuir conosco. Para quê? Para que possamos saber de onde nós procedemos, tá ok? Então tá aí, nós nascemos de Eva, né? Nós somos aí uma herança lá do Éden. E essa mãe nós temos muita herança dessa mãe em nós, tá? Querendo ou não, né? E quem é essa Eva maravilhosa? É a primeira mulher do mundo. A primeira mulher do mundo. Aquela que foi, sabe o quê? Aquela peça fundamental, aquela peça importante para o quê? Para o quebra-cabeça que Deus estava a montar, né? Ele criou isso, criou aquilo, fez separação entre águas e terra, e enfim, foi fazendo e fez o homem, mas faltava a cereja do bolo, mas faltava uma peça desse quebra-cabeça. Então ele pegou e ele criou essa pecinha, né? Fez o querido Adão dormir e tirou dali da costela dele, ele fez a mulher. Ele criou a Eva e ele entregou para Adão. Tá ok? Então essa parte fundamental, essa parte importante desse quebra-cabeça de Deus, isso é bom demais, é maravilhoso demais, tá? Deus estava montando esse quebra-cabeça e precisava dessa peça que é a mulher, essa cereja do bolo. Eu sempre gosto de dizer que é a cereja do bolo, né? A que foi criada do muito bom. O dia que eu ouvi essa mensagem, quando eu era ainda adolescente, eu nunca mais esqueci. Deus criou tudo e disse que era tudo bom. Mas quando ele criou o homem, ele olhou e falou, é muito bom. E aí então ele criou a mulher. Então a mulher foi criada já do muito bom, daquilo que Deus já tinha feito de melhor. E aí então ele pegou e nos fez, né? Fez a mulher ali dessa costela e foi criada então do muito bom. Gente, é bom demais. Essa mulher que foi essa companheira idônea de Adão, né? Adão não estava mais sozinho. Eita, é bom demais, né? Ele tinha alguém para conviver. Como é bom ter alguém para conviver, não é mesmo? Como é bom ter alguém para nós dividir o dia a dia. Como é bom ser uma bênção na vida do esposo, ser uma bênção na vida da sociedade, ser uma bênção na vida daqueles que o Senhor plantou no nosso território. E agora, depois que Deus então criou a Eva e entregou para Adão, o que eles poderiam fazer? Eles poderiam frutificar, eles poderiam governar, eles estavam felizes da vida. Imagina a felicidade de Adão, né? Eu fiquei sempre imaginando, adoro imaginar essas coisas, né? Só que quando Deus criou Eva e Adão, colocou ali, houve também uma proibição, tá? Uma proibição que precisava ser obedecido, né? Deus proibiu que eles comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então Deus colocou eles ali no jardim e havia uma proibição, né? Não tinha como deixar tudo à vontade, porque o ser humano precisa de limite, o ser humano ele precisa, às vezes eu paro para pensar e fico assim pensando, né? Eva e Adão, eles não tiveram essa fase toda do desenvolvimento que nos é ensinado hoje
por Piaget, né, por Vallon, Vygotsky, que enfim, não, Vygotsky, esse daí, esse nome difícil. E eu fico assim pensando, como que é, né, de repente nascer assim adulto, ser formado ali um adulto. Então, olha só, é uma coisa assim muito linda de se pensar. E eles estavam ali felizes da vida, só que havia essa proibição, né? Por quê? Precisamos sim de limite, a criança precisa de limite, uma criança precisa de rotina, o nosso cérebro, ele precisa de organização, e muitas vezes uma criança criada sem rotina vai dar problema, né? Mas não é esse o ponto hoje. Havia essa proibição, não é mesmo, gente? E a Eva estava ali representando todas nós, a nossa mãe, ela estava ali representando todas nós. Parece que o quê? O que aconteceu? Ela não conseguiu olhar para o que ela tinha ao redor. Eu gostaria hoje de chamar a sua atenção para isso. Eva, ela tinha tudo para olhar ao redor, ela tinha tudo para usufruir naquele jardim, ela tinha tanta coisa naquele jardim, mas quando ela soube dessa proibição, quando a serpente se começou a conversar com ela. Mulher é um bicho terrível, né? Deixa sozinha, começa a conversar com cobra, né? Bate o maior papo ali com a cobra, terrível, né? Como diz o apóstolo René. E então ela não conseguiu, a partir do que ela descobriu que havia essa proibição, ela não conseguiu olhar mais ao redor, ela não conseguiu ver que ela podia usufruir e ela tinha de tudo. Era só aquele fruto ali que não era para mexer, meu Deus do céu. E é daí que nós surgimos, queridos. Essa mãe, né, a nossa querida Eva, nós temos muito dela, tá ok? O que Satanás fez? Ele fez com que ela olhasse para a única coisa que ela não tinha. Olha, que terrível, né? Ele fez ela olhar para a única coisa que ela não tinha, que ela não podia ter. Era proibido, Deus proibiu, Deus colocou um limite. É como se fosse o dízimo, né? Ali ele deu todo o paraíso, mas ele deu todos os frutos das outras árvores, os animais, era para se comer, era para, né? Mas dessa daqui você não toca, porque do dia que comerdes vai morrer. Então, ou seja, é como se fosse o dízimo que Deus pediu, que não era para tocar, né? E Satanás, ele fez com que Eva olhasse para a única coisa que ela não tinha, que ela não podia ter, tá ok? Fez com que Eva desviasse o foco. A arma do inimigo é fazer com que nós venhamos desviar o nosso foco, tá ok? E desviar o foco do quê? De toda a beleza, de todo o gozo, de tudo que tinha no jardim para se alimentar, para comer, né? E começasse a desejar somente aquilo que era proibido. Você tá conseguindo conectar comigo? Prestar atenção nessa palavra? E é daqui, dessa mulher, que nós viemos. Nós, hoje, querendo ou não, nós temos essa herança também, né? E é assim que o inimigo, ele faz também na nossa vida. Ele entra na vida das pessoas para o quê? Para colocar o ponto de vista dele. Tá vendo nessa devocional coisas que são chaves para a nossa vida, conhecer nossos ancestrais, da onde nós viemos. Então nós surgimos aqui, nós temos essa herança, essa curiosidade, nós temos muitas vezes essa insatisfação de não estarmos legal com tudo que nós temos em volta e querer aquilo que ainda nós não temos. Você tem várias coisas, vamos colocar sapatos, mas aí você ainda está insatisfeito e quer aquele que você ainda não pode ter. Assim, um exemplo bem raso, né? Você pode aí fazer o teu pensamento e ver o que é mais propício para você querer e não estar insatisfeito com tudo que você tem ao seu redor, tá? E o diabo, o inimigo das nossas vidas, é assim que ele trabalha, né? Ele entra nas nossas vidas, ele entra na vida das pessoas para colocar esse ponto de vista dele, né? E ele conseguiu, queridos, entrar ali no jardim, ele conseguiu entrar nessa casa
desse casal que estava tão em paz. Imagina a paz desse jardim, como que, né, no jardim no Éden, né? Imagina como que tudo, os rios, né? A Bíblia fala dos rios que passavam ali. Não dá para nós entrarmos aqui agora que fica muito longo, né? Mas ele conseguiu entrar ali na casa daquele casal, desse primeiro casal. E ele conseguiu, olha outra palavra-chave, desviar a atenção deles. Ele conseguiu fazer com que eles ficassem desatentos, né, com déficit de atenção, né, porque nada mais o déficit de atenção pode ser não somente isso, mas a falta de atenção naquilo que é correto e excesso de atenção em outras coisas que não tem necessidade, né, ok? Faz um sentido, não é só isso, mas pode ser. Se eu focar no que eu tenho que fazer, eu vou focar, eu vou ir, eu vou trabalhar, eu vou conquistar, tá ok? Agora, se ele conseguir me desfocar, se ele conseguir tirar a minha atenção, se ele conseguir desviar a minha atenção, como que essa arma dele, ele é sarcasmo, né? Ele é perspicaz, ele é muito inteligente, então ele já consegue implantar na nossa vida o ponto de vista dele. E foi isso que ele conseguiu fazer lá no Éden. Ele conseguiu colocar o ponto de vista dele na mente de Eva, né? No coração dela. E eu queria dizer hoje para você, isso não parece os dias de hoje? Esse ocorrido lá atrás, há tantos anos, né? Não parece os dias de hoje? Pode ver para você perceber. Então, por isso é importante conhecer de onde nós viemos. Como que Eva caiu, para que nós que herdamos esse pecado, essa desobediência, possamos vigiar mais, né? Parece sim, parece os dias de hoje, né? Nós desviamos a nossa atenção do quê? Das bonanças que nós temos, de tudo que nós já conquistamos. Você já parou para pensar em todas as suas conquistas, desde quando você se entende por gente? Você conquistou o alfabeto, você cresceu, você desenvolveu, você aprendeu a ler, você aprendeu a escrever, você se formou, você tem uma história, você se casou, você gerou filhos, alguns aqui que estão me ouvindo têm netos, você construiu casa, se não construiu, mora numa casa alugada, ou construiu a sua vida, conquistou os seus bens, mas a nossa tendência é sempre olhar para aquilo que ainda não conseguimos fazer. Eu ainda não tenho isso, eu ainda não tenho aquilo, e ele desvia a nossa atenção para não conseguir enxergar o que nós temos. Não conseguir enxergar as pessoas maravilhosas que nós temos do nosso lado, não conseguir enxergar a igreja onde você congrega, o quão você foi abençoado naquele lugar e quantos que viram as costas e saem. Por quê? Porque o inimigo conseguiu colocar o ponto de vista dele nas pessoas. É uma herança do Éden isso, é algo que hoje nós podemos entender, possamos entender, né, através dessa devocional, e estar raciocinando melhor com os princípios, com a clareza, assimilando essa informação, né, acomodando essa informação e transformando a nossa mente pela renovação da palavra, tá? Então, muitas pessoas não conseguem, desviamos a nossa atenção da bonança, né, de tudo que conquistamos, e colocamos a atenção naquilo que ainda não temos. Ou seja, né, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero aquilo, tá? E não olhamos tudo que nós temos. Eu estava olhando esses dias, eu ganho muito presente, muitas joias, muitas lembranças, né? E aí você passa na vitrine e você fica pensando num colar que você viu lá, que você quer, e você não está dando conta de usar os que você tem. Não é que é não dando conta, é que fica ali. E muitas vezes você já não acha mais brilho naquilo que você tem ali, e você já quer outro, quer outro, quer outro. E colocando aqui essa devocional, eu estava pensando, vou tirar todos os meus colares e brincos e anéis e pulseiras que estão engavetados, escondidos, vou colocar à vista, para que eu possa usufruir do que eu tenho, sem ficar pensando, quero comprar aquele outro. Estão entendendo como que é tão simples, né? E o inimigo, ele distorce a nossa visão, ele é terrível, tá? Nós ficamos realmente com essa palavrinha ali dentro, eu preciso disso, eu preciso comprar aquilo, eu preciso daquilo.
Eu ainda não tenho essa TV de tantas polegadas e tal, mas você já tem uma TV ali, que é a mesma coisa, não é verdade? Então, presta atenção, muitas vezes, né, a casa que a pessoa tem, ela tá ali, é uma casa que está abandonada, uma casa que está suja, o quintal é um pasto verdejante, né? O capim já está entrando dentro da casa, só que a pessoa ela tá insatisfeita e ela então coloca o foco na casa que ela não tem ainda, porque nós vamos construir, porque eu quero construir, porque aí fica insatisfeito, brigando com o marido, brigando com a esposa, fica ansioso, ansiosa, ao invés de cuidar da casa que tem. Ao invés de lavar tudo, se é tábua, lavar como eu já fiz na minha vida, lavar tudo com aquela escova, aquele escovão que tinha aquela escova, tipo lavar roupa no fundo, e deixar tudo cheirosinho, tudo bonitinho, né? Eu ainda sou do tempo da cera, que havia cera, ilustrava, passava bombril, enfim, não cuida do que tem e aí está sempre focado naquilo que ainda não tem. Ah, porque eu quero, porque essa casa está muito abandonada, essa casa não tem jeito. Tem. Se você jogar tudo que é excesso dentro da sua casa, que você não usa, distribuir para aquele que precisa, aquilo que não faz mais diferença na sua vida, ou então monta um bazar, faz um bazar, arrecada o dinheiro, né, para você pintar a casa, para você fazer algo, você vai ver só como que a sua casa fica gostosa, assim. É só uma dica que eu coloquei aqui, né, depois de 20 longos anos pastoreando o povo, a gente aprende muita coisa e observa muita coisa, com todo respeito, né, porque quando a pessoa está na ignorância é falta de conhecimento, ela não sabe, mas uma palavra como essa, fala, poxa vida, é verdade, vou cuidar da minha casa, vou lá no quintal colher uma florzinha, colocar lá no cantinho, vai ficar tudo bonitinho, vou fazer uma janta melhor, vou jogar os trapos velhos fora e posso sim arrumar um novo, colocar aqui na mesa, mas se não tem como, vou usar o trapo velho mesmo, aí limpinho, passadinho, não é verdade? Então os filhos, quantas crianças, quantos pais que estão com os filhos abandonados, né? Os filhos não conseguem conversar com os pais, não conseguem brincar com os pais, não conseguem ter atenção dos pais, estão ali com o nariz escorrendo o dia inteiro, né? Sujo, barrigudinho, sem ser barrigudinho no sentido tanto verme, que não vai às vezes num posto buscar, fazer uma consulta, buscar um remédio de verme para cuidar dessa criança. E mesmo com todas essas crianças para cuidar, muitas vezes a mulher está pensando em ter outro bebê, mas não está focado no que ela tem, não está focado, falando, não, agora eu vou pegar os cadernos dos meus filhos, agora nós vamos fazer uma dinâmica, eu vou lá na escola ver como é que ele está, vou conversar como que eu posso auxiliar no crescimento dele, para depois ser fiel com esses, aí sim o Senhor então conceder outros. É só aqui, conjecturando, colocando, né, esta palavra para que possa abrir o nosso entendimento, para nós percebermos que o veneno da serpente muitas vezes ainda está sendo destilado em nós, tá? Então, olha só, e nós vamos hoje pensar se nós não somos muitas vezes iguaizinhas à nossa mãe Eva. Né? O padrão, nós temos a mania de repetir padrão, né? O ser humano, ele é repetidor de padrão. Então, padrões na sua família que simplesmente você nunca conseguiu mudar. E muitas vezes nós, como herdeiras de Eva, não temos atentado para esse padrão negativo, né? E continuamos repetindo ele, né? Repetindo os mesmos erros que Eva repetiu. Quantos, né, que deixamos o inimigo nos manipular? Quantos de nós já deixamos o inimigo nos manipular? Sabemos o quê? Que as artimanhas dele, nós conhecemos as artimanhas dele. Porém, deixamos ele nos seduzir como ele seduziu Eva. É uma repetição de padrão. Ele vai falando, ele vai colocando coisas na sua cabeça e você não atenta, né? Porque Eva teve um desejo, ela tirou o foco de tudo que era para ela usar, colocou naquela árvore, naquele fruto. Ela teve um desejo, né? E desejos, eles são complicados quando não são intermediados corretamente, né? Por quê? Porque eles podem ser facilmente manipulados. O inimigo manipulou o desejo de Eva, né? Talvez, se nós não olharmos, tá? Não olharmos para os desejos sem consultar a Deus, se nós olharmos para o desejo e não consultar a Deus, vai dar problema.
né? Se Eva, antes de decidir atender os desejos dela, se ela tivesse consultado a Deus, se ela tivesse clamado a Deus, se ela tivesse perguntado para Deus, conversado com Deus, marcado um atendimento com Deus, talvez ela não teria caído, né, queridos? É muito tremendo. Essa palavra é muito simples, só que ela é muito importante para nossas vidas. Antes de decidir pelos desejos, nós devemos consultar a Deus, tá? Se Eva tivesse feito isso, tudo poderia ser diferente hoje, né? Então é por isso, amadas mães, né, que está aí me ouvindo agora, mulher, ou os homens também que estão nos ouvindo, devemos ter o quê? O cuidado com as impulsividades. Olha outra palavra-chave. Impulsividades, elas são terríveis na nossa vida, né? A impulsividade é terrível. E nós não podemos agir sem consultar conselhos. O mundo diz que se conselho fosse bom, nós não dávamos, vendíamos. Mas a Bíblia diz que na multidão de conselheiros é que os planos se estabelecem, né? Então devemos, como mulheres, não agir na impulsividade. Devemos buscar conselhos. Na multidão de conselheiros os planos se estabelecem, né? Diz a Bíblia. Devemos consultar a Deus. Devemos consultar o nosso esposo. Do que ele está achando daquela ideia, né? Por mais rude que seja o seu marido, você vai ganhando, você vai conversando, você vai ganhando território, você vai conquistando, você vai criando um vínculo emocional com ele, né? E aí as coisas vão se resolvendo. Então o que aconteceu? Além da Eva pecar, da nossa querida mãe pecar, né? Ela compartilhou o marido esse pecado e também a nós. E hoje, olha aí o sofrimento todo que gerou, né? Com tudo isso. Ou seja, hoje poderíamos dizer a culpa é da mamãe e do papai, né? Mas vamos aqui liberar o perdão para nossa mãe querida, né? A Eva, afinal de contas, ela não tinha tanto o conhecimento que nós temos hoje, embora eles tinham a presença de Deus todos os dias no jardim, né? Mas hoje podemos liberar a nossa querida mãe Eva dessa culpa, né, de parar de culpar eles e assumir as nossas responsabilidades, sabendo tramitar nos territórios que o Senhor nos concedeu, conhecendo que nós já temos essa herança, então fazer diferente, tratar diferente, não deixar o inimigo trabalhar na nossa mente, né? E quando a Eva, olha só que como é importante isso aqui também. Quando a nossa querida mãe Eva, ela foi confrontada, como que ela agiu? Ela começou a culpar os outros, né? A serpente me enganou. Aí foi para Adão, a mulher que o Senhor me deu, né? Me deu e eu comi. Então começou a culpar os outros, ou seja, mais uma herança. Ela agiu igualzinho também nós agimos hoje, da mesma maneira. Quando nós somos confrontados diante de um pecado, diante de uma situação, muitas vezes nós jogamos a culpa nos outros, né? E mais uma herança aí para nós estarmos detectando hoje, para que nós possamos cancelar essa ligação, cancelar essa herança, estar atento a isso e observar tudo que nós temos e agradecer a Deus pelo feijão, pelo arroz, pela companhia, pela amizade, pelos amigos, né? Pela igreja, pelo contato com Deus e deixarmos de estar com os olhos naquilo que a gente não tem ainda, né? Cuidar do que nós temos, valorizar o que nós temos. Às vezes eu tenho conversado com muitas pessoas que estão passando por um luto já há muito tempo, um luto que já se tornou patológico, né? E a pessoa não consegue olhar o que ficou. Ela não consegue, ela só está desejando o ser que já partiu, que já foi. Então seja o momento agora também, deixa eu olhar, porque a morte é inevitável, né, amados? É inevitável. Um dia todos nós vamos passar pela morte, não tem como. Mas assim, trabalhar isso, até mesmo esse ponto, com todo respeito, né, para você que perdeu alguém, começar a observar o marido que ficou, se livrar das culpas, né? Observar o filho que ficou. Às vezes um filho foi, mas o outro ficou e o outro está morrendo também. Por quê? Porque está sendo negligenciado, porque às vezes está se sentindo culpado por ter ficado vivo e o outro ter ido, né? Então assim, é hora de nós focarmos tudo aquilo que Deus nos entregou. Tudo que tínhamos se multiplicou, né? Eu não sou mais a mesma, eu multipliquei.
frutifiquei, eu cresci, eu sou abençoada, de uma criança tão negligenciada, tão desnutrida espiritualmente, alma, falando da alma também que eu era, hoje eu sou uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher autêntica, uma mulher que tem vida com Deus, uma mulher que cresceu, uma mulher mãe de 2 filhos, um de 30, outro de 16, né? Uma mulher com um esposo abençoado, uma mulher que Deus entregou um território, que Deus confiou para que eu possa estar auxiliando meu marido nesse pastoreio, também como pastora. Então é tremendo demais. E nós ficarmos focados no que a gente não tem ainda, só vai trazer o quê? Confusão, descontentamento, frustração. Da frustração começam as murmurações, começam os julgamentos, né? As expectativas, como foi pregado domingo, você que ouviu aí a ministração de domingo no culto, tá ok? Então essa é uma devocional simples, mas poderosa para nossas vidas, nessa véspera do Dia das Mães, para nós focarmos e lembrarmos da onde nós viemos. Quem é a nossa mãe? A mãe de todos, que é a nossa querida Eva, a primeira mulher do mundo, e que nos deixou uma herança. Eu creio que também teremos muita herança boa dela e que nós devemos usar e anular, estar mais atento para que Satanás não mude o nosso foco, para que Satanás não implante em nós a perspicácia dele, né? Perspicácia, deve ser assim que fala. E que nós não venhamos ficar com uma vida insatisfeita, mas uma vida, se nós tivermos o que comer e vestir, nós possamos estar felizes e contentes, tá ok? Então, feliz Dia das Mães, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a sua casa, que possa você todos os dias levantar, abençoar seus filhos, profetizar sobre a vida dos seus filhos. Procure aí sobre o Desperta Débora. Você que é de Guarantã do Norte, venha nos fazer uma visita, Igreja Batista, Comunidade dos Levitas, ok? A Igreja Ibicol, a Igreja da Família. Família é projeto de Deus. Deus abençoe sua vida abundantemente, poderosamente, e até o próximo Shabbat Shalom.